tudo bem? Sou a professora Márcia Farias e hoje nós vamos falar um pouco aí sobre debitar e creditar. Claro que de forma ali bem introdutória, porque não dá para falarmos muito aqui em uma única aula. Bem, pessoal, nós vamos falar então aí sobre como debitar e como creditar. Porém, antes, vamos conhecer um pouquinho, de forma bem resumida aí, um pouco da evolução da contabilidade. Claro que isso aí nós vamos estudar lá em teoria da contabilidade. Eu consigo fazer um estudo aí aprofundado sobre a evolução da contabilidade. Mas o que nós podemos dizer aí sobre essa evolução da contabilidade até chegar ali no débito e no crédito? Costuma-se dizer que a contabilidade ela é tão antiga quanto o homem. E isso pode ser confirmado quando nós pegamos ali a Bíblia. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, nós vamos escutar uma história, tem uma história ali que é contada de uma competição. Uma competição de crescimento dos rebanhos. Ou seja, é a história de Jacó e Labão, seu sogro. E aí nós vamos ver que quando o rebanho de Jacó crescia, Labão ficou incomodado. E aí nós vamos ver que para contabilizar, para ver esse crescimento aí, foi necessário um controle quantitativo. Então, por meio, mesmo que de uma forma bem rudimentar, ali nós verificamos que já existia o quê? A contabilidade. Seguindo aí lá no livro, na Bíblia ainda, nós podemos encontrar lá no livro de Jó. No livro de Jó, segundo informações aí, é um dos livros mais antigos da Bíblia. E lá no livro de Jó, bem no início, nós vamos encontrar o relato da descrição da riqueza de Jó em detalhes. E segundo informações, Jó era o homem mais rico naquela época do Oriente. Então, nós vamos ver que aí eu já tenho aí a necessidade de um contador. E olha que se você ver ali o livro de Jó, quando você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver lá que traz de forma bem detalhada a descrição da riqueza de Jó. Sinal que Jó tinha um excelente contador, né? Bem, pessoal, e a contabilidade? Para chegar a ter o formato atual. Então, a contabilidade surge a partir do momento que o homem tem uma necessidade. Qual é essa necessidade, professora? A necessidade de troca. Então, a partir do momento que o homem tem a necessidade de trocar algo que ele tem por outro produto, então houve-se essa necessidade aí de uma contabilidade. Então, a partir do momento que o homem começa a trocar, plantar, contar os seus rebanhos, ter essa criação de rebanhos aí, era necessário ter ali um controle quantitativo. E esse controle, mesmo que fosse ali de forma bem rudimentar, já existia então aí a contabilidade. Bem, pessoal, e a contabilidade ela começou a tomar um formato contábil a partir do surgimento ali da moeda. Porque a partir da moeda houve-se uma necessidade de ter uma avaliação monetária. Então, houve mais ainda uma necessidade de ter ali uma contabilidade, e daí vai acontecendo diversos fatos aí, até atingir ali, quando chega ali mais ou menos em 1400 e alguma coisa, nós vamos ver ali o comércio das Índias, a burguesia, nós vamos ver o mercantilismo, e ali houve-se uma necessidade maior. Então, a contabilidade ela foi consolidada com o trabalho desenvolvido pelo frade franciscano Luca Pacioli. E ele desenvolveu aí um método que, na verdade, aí diz que não foi ele, mas ele ficou titulado, ele levou esse título aí, de que ele é o pai aí do método das partidas dobradas. Professora, o que é isso? Pessoal, o método das partidas dobradas diz o seguinte, que para cada débito eu terei um crédito de igual valor, ou para cada débito eu terei um ou mais créditos de igual valor, ou vice-versa. Então, esse daí é o chamado método das partidas dobradas. Porém, a nossa contabilidade hoje é um pouquinho diferente, né, gente? Lá daquela contabilidade de Luca Pacioli. Por quê? Porque a nossa contabilidade atual, ela sofre uma influência muito grande
da escola norte-americana. E essa escola norte-americana, ela tem uma preocupação maior em elaborar, ali no momento da elaboração das demonstrações contábeis, na apresentação das informações para os seus usuários, aqueles usuários que têm interesse nessas demonstrações, no processo de forma geral ali de auditoria. Então, nossa contabilidade brasileira, ela sofre aí essa influência fortemente da contabilidade americana. E o que eu preciso ter em mente? Que com essa influência aí, veio a questão das normas internacionais de contabilidade, que é os nossos aí, chamados nossos CPCs, que nós temos aí dentro da contabilidade brasileira. Porém, antes de falar um pouquinho do CPC, o que eu preciso ter em mente? Que a contabilidade, ela é uma ciência, e é uma ciência que tem a sua própria convenção. Então, aqui dentro da contabilidade, eu preciso ter bem claro na minha mente que eu tenho um débito. E o débito da contabilidade é débito da contabilidade, porque ela tem sua própria ciência. E o crédito da contabilidade é crédito da contabilidade, porque ela tem a sua própria convenção. Tranquilo? Então, não é o débito, não liga o débito da contabilidade com aquele débito lá da sua conta bancária e nem com o crédito da sua conta bancária. Então, nós vamos estudar aqui esse débito e esse crédito de acordo com as convenções aqui da contabilidade. E aí, nós vamos passar aí, então para vocês. Primeira coisa que eu preciso saber, professora, com relação a esse débito e esse crédito. Vamos lá? Então, eu preciso entender que o débito, que a contabilidade é uma ciência. E é uma ciência que tem as suas próprias, o que, gente? Convenções. Então, é uma ciência que tem aí a sua própria convenção, as suas próprias convenções. E essa contabilidade, pessoal, ela tem aí suas próprias normas, suas próprias leis. Então, nós vamos ter aí que essa contabilidade, ela segue ali a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, que ela vai trazer ali para nós algumas instruções no momento da contabilização. E eu tenho lá o CPC. CPC não é o Código de Processo Civil, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Qual o objetivo desse comitê, professora? É ter uma padronização. Padronização de quê? Padronização das informações contábeis. Então, os CPCs, ele veio para trazer essa padronização à contabilidade. E nós vamos ver que hoje, na nossa contabilidade, nós temos lá 49 CPCs. Porém, desses 49 aí, alguns deles foram revogados. Então, eu não sei te dizer agora exatamente quantos foram revogados. Mas, atualmente, nós temos 49 aí CPCs. E essa padronização, o objetivo dela é de que as nossas demonstrações contábeis estejam no mesmo padrão ali das demonstrações contábeis internacionais. Então, imagine a seguinte situação para chegarmos ali. Pessoal, eu tenho aí uma imagem de uma empresa. Imagine da seguinte forma. Essa empresa, ela compra mercadorias, ela vende mercadorias, essa empresa paga seus funcionários, ela faz pagamento de fornecedores, recolhimento de impostos, ela paga frete quando faz a entrega dessa mercadoria, ela compra ali imobilizado, ela tem ali a conta, o caixa dela, ela tem o banco. Bem, pessoal, todas isso daqui nós chamamos que dentro da contabilidade de fatos contábeis. Então, isso daí é o que nós chamamos dentro da contabilidade de fatos contábeis. Fatos contábeis são todas essas ocorrências que temos aí dentro de uma empresa. E tudo isso daí, pessoal, vai gerar documentos. E o nome desses documentos aí vai ser o quê? Nota fiscal de compra, nota fiscal de venda, cupom de pagamento, guia de recolhimento. Tudo isso daí vai servir de quê? De base
para eu fazer os lançamentos desses fatos contábeis. Então, é necessário eu fazer a escrituração de todos esses fatos que ocorreu dentro da contabilidade é necessário fazer esses lançamentos dentro dos livros contábeis. E esses livros contábeis, para fazer esses lançamentos, eu utilizo ali de contas. E essas contas, elas vão aparecer dentro do meu balanço patrimonial, bem como no momento que eu estiver ali, elaborando ali as minhas demonstrações contábeis. E eu peguei aqui um exemplo para mostrar para quem nunca teve contato aí, do balanço patrimonial de 2020, lá da empresa Burger King. Isso daqui, a fonte foi do próprio site ali da empresa. E nós vamos ver que dentro do balanço patrimonial, aqui é um modelo de balanço patrimonial, nós vamos ver que eu tenho aqui o balanço patrimonial, eu tenho a conta do ativo e o ativo circulante. Aqui eu tenho a conta caixa, eu tenho contas a receber, eu tenho aqui os impostos a recuperar, eu tenho estoques, eu tenho também aqui dentro dessa empresa os investimentos, o imobilizado, o intangível, tem aqui embaixo no passivo empréstimos e financiamentos, tem fornecedores a pagar, aluguéis a pagar. Então, isso daí, pessoal, nós chamamos isso daí de contas, certo? Então, isso daí é o que nós chamamos de contas dentro da contabilidade. Então, todas essas informações, todos esses fatos contábeis que ocorrem dentro de uma empresa, é necessário fazer uma contabilização desses fatos. E para fazer a contabilização desses fatos, nós utilizamos ali os débitos e os créditos. E aí nós vamos ver que para fazer esses lançamentos de débitos e crédito, que de acordo ali com Luca Pacioli, ele chama ali de método das partidas dobradas. Porque para cada débito eu terei um crédito de igual valor. Ou para o total de débitos eu terei o mesmo total de débitos. E daí aparece aí a chamada equação fundamental da contabilidade, que nada mais é que o ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. E que equação é essa, professora? Nós vamos ver que essa equação aí, pessoal, ela aparece quando eu pego ali o balanço patrimonial. Então, de um lado, eu tenho toda a origem do dinheiro que entrou nessa empresa, e aqui eu tenho a aplicação, como esse recurso aqui que entrou na empresa, como ele foi aplicado. Então, todo o meu ativo tem que ser igual ao quê? Ao passivo mais o patrimônio líquido. Por isso que ativo é igual a passivo mais PL. Então, o total aqui do meu ativo, no meu balanço patrimonial, tem que dar exatamente o mesmo valor aqui da soma do passivo mais o patrimônio líquido. E nós vamos ver que dentro do ativo eu vou ter todos os bens da empresa e todos os direitos. E nós colocamos aí como exemplo de bens. O que é um bem dentro de uma empresa? São as máquinas, os veículos, o estoque de mercadoria, dinheiro em caixa e o direito. Direito é títulos a receber, duplicatas a receber, depósitos em banco. Tudo isso daí são os direitos e mais outras diversas contas aí que no decorrer nós vamos estudando. E no passivo, na parte aqui do passivo, nós vamos ter as obrigações. Exatamente, dentro do passivo eu tenho as obrigações. E eu tenho aqui as obrigações de capital de terceiro. Então aqui no passivo eu tenho obrigações com terceiro. Quem são esses terceiros? Fornecedores a pagar, salários a pagar, impostos a recolher, tudo são o quê? Obrigação. Obrigação com funcionário, com fornecedor, com fisco. E aqui eu tenho o PL, que é o patrimônio líquido, ou seja, é o capital próprio, é o capital investido pelos sócios, ele fica aqui dentro do PL, os lucros também ficam aqui dentro do meu patrimônio líquido. E pensando aí na questão de que para cada débito eu tenho que ter um crédito de igual valor, nós vamos precisar decorar. Exatamente, decorar essa tabelinha aí, pessoal. Aqui não tem choro, tem que decorar. Então anota isso daí, cola no espelho do banheiro,
cola no seu armário, cola no teto da sua parede, do seu quarto. Esse esqueminha aí. Porque nós vamos usar ele muito aí no decorrer das nossas aulas. Que o quê? Eu preciso entender da seguinte forma. Que o ativo, ele aumenta toda vez que ocorrer qualquer coisa que ocorrer aqui, que aumentar o meu ativo, eu vou fazer o que aqui? Eu vou debitar. Vamos colocar minúsculo aqui. E toda vez que o meu ativo diminuir, eu vou creditar. Professora, como assim? Vou voltar aqui no balanço. Pessoal, comprei uma máquina. Essa máquina eu comprei à vista. Saiu o dinheiro do caixa. Então, o dinheiro que saiu do caixa eu vou creditar. Então, toda vez que aumentar o meu ativo, aumentar o valor do ativo, eu debito. Toda vez que diminuir o valor do ativo, eu vou creditar. Aí eu tenho aqui o passivo e o patrimônio líquido. Toda vez que aumentar, eu vou creditar. Toda vez que diminuir o meu patrimônio, meu passivo ali, eu vou debitar. Então, imagine aqui, ó. Aumentou uma obrigação. Comprei máquinas aqui para minha empresa. Aumentou o ativo, eu debitei, porque está entrando, deixando meu ativo maior. Só que eu comprei essa máquina a prazo, financiado. Então, aumentou o quê? Fornecedores, aumentei uma obrigação. Tá vendo que está aumentando aqui? Então, eu vou creditar. Por isso que eu vou debitar, creditar toda vez que aumentar e debitar toda vez que diminuir. E para contas de resultado, que isso daqui nós vamos tratar em outra aula, sempre eu vou sempre eu vou creditar para receita e debitar para despesa, certo? Toda vez que aparecer uma receita e eu vou creditar. Toda vez que aparecer uma despesa, eu vou debitar. Professora, não consegui entender. Vamos facilitar aí o entendimento. Então, nós vamos trabalhar somente com contas patrimoniais aí. Bem, pessoal, então, de acordo lá com Luca Pacioli, mais ou menos lá em 1494, tem aí o chamado método das partidas dobradas. E aí nós vamos verificar a estrutura de um balanço patrimonial. Imagine a seguinte informação. Ele tem aí uma integralização de capital social dos sócios no valor de 100 mil. O que é essa integralização? Imagine a seguinte situação. Tem aqui duas pessoas e essas duas pessoas aqui resolvem criar uma sociedade. Então, essas duas pessoas resolveram criar uma sociedade. Cada um deles aqui entrou com um capital de 50 mil dentro dessa empresa aí. Então, imagine que essas duas figuras aqui pegou o dinheiro e colocou no caixa da empresa. Se entrou aqui um dinheiro no caixa da empresa, o que vai acontecer com o patrimônio dessa empresa, já que o caixa fica do lado do ativo? Vamos resgatar aí o que nós acabamos de ver aí agora há pouco. Pessoal, toda vez que aumentar o meu ativo, está aumentando aqui o meu ativo. Aqui eu tenho uma conta que é uma conta do ativo, então o caixa é ativo. Toda vez que aumentar esse ativo aqui, o que vai acontecer? Eu debito ou credito? Vamos voltar lá na nossa tabelinha? Toda vez que aumentar o ativo, eu vou debitar. Então, nesse caso aqui, olha só, está aumentando o ativo. O que eu vou fazer com esse dinheiro aqui que os sócios colocou no caixa da empresa? Está aumentando. Então, eu vou debitar aqui, ó, o valor de 100 mil. A letra não é boa não, mas dá para entender. Depois, de acordo com o Frei Luca Pacioli, eu tenho ali que para cada débito, eu debitei, não foi? Eu tenho um crédito de igual valor. Então, nesse caso aqui, dessa empresa específica, ela entrou aqui no banco, no caixa aqui da empresa, um valor de quanto? De 100 mil. Vamos apagar isso daqui e fazer um negócio melhorzinho? Não, deixa assim mesmo. Então, eu tenho 100 mil. Então, significa que aqui, dentro do ativo dessa empresa,
ela tem o que aí? 100 mil dentro do ativo. Pessoal, se para cada lançamento a débito eu tenho que ter um a crédito no igual valor, para quê? Para que eu possa cumprir ali a equação, ó, ativo vai ser igual a passivo mais PL. Nesse caso, está faltando alguma coisa aqui. E que alguma coisa é essa? É o capital social. Então, nós vimos aqui, dentro do nosso balanço patrimonial, que aqui eu tenho o patrimônio líquido. E dentro do patrimônio líquido fica o quê? O registro do capital social desses sócios. O registro aí do capital que os sócios entregou aí nessa empresa. Então, nesse caso, nós vamos aqui ter o capital social. Capital social é uma conta do PL. Pessoal, o PL, toda vez que o PL aumentar, eu vou debitar ou vou creditar. Vamos voltar lá na nossa tabela. Então, de acordo com a nossa tabela, ó, passivo e patrimônio líquido, toda vez que ele aumenta, eu vou creditar. Então, nesse caso aqui nosso, nós vamos ter o quê, pessoal? Está aumentando o patrimônio líquido, eu vou creditar. Creditar no valor de quanto? De 100 mil reais. Então, significa que o capital dessa empresa é de 100 mil aqui, registrado dentro do patrimônio líquido. E eu vou ter um total aqui no lado aqui de 100 mil reais. Então, nós vamos ter aí, a origem foi o capital dos sócios, que teve uma aplicação no caixa dessa empresa. Vamos ver outras movimentações? Então, imagine que essa empresa acabou de iniciar aí. E aí, nós vamos ter uma segunda ocorrência. Qual é essa segunda ocorrência? Compra de mercadorias a prazo no valor de 15 mil. Então, imagine que essa empresa, agora com 100 mil no caixa, 100 mil no capital social, ela comprou mercadorias a prazo. Mercadorias, ela é uma conta do ativo, porque ela vai ficar lá dentro da conta estoque. Pessoal, nós vimos agora há pouco, toda vez que o ativo aumenta, o que eu vou fazer? Debitar ou creditar? Isso, muito bem, escutei. 15 mil vou debitar. Por quê? Porque está aumentando aqui o estoque de mercadorias no valor de 15 mil. E aí eu tenho aqui não mais 100 mil. Eu passo a ter do meu lado aqui quanto? 115 mil. Então agora eu tenho 115 mil aqui dentro do ativo. E no passivo? Por que no passivo? Porque nós sabemos que o ativo vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, nesse caso aqui, essa mercadoria foi eles compraram aí a mercadoria a prazo. Se foi a prazo, eu vou adquirir uma obrigação. E as minhas obrigações, nós vimos que fica aqui no passivo, certo? Então, se ele está aumentando, eu tenho aqui uma conta do passivo e essa conta do passivo está aumentando, pessoal. Eu vou debitar ou creditar? Isso, muito bem, eu vou creditar uma obrigação aqui com fornecedores porque está aumentando aqui o meu passivo, 15 mil reais. Então, para cada lançamento de débito, eu vou ter um de crédito de igual valor. Agora, 15 mil mais 100 mil, eu passo a ter aí um balanço patrimonial de 115 mil. Então, o ativo é igual ao passivo mais o PL. Vamos ver uma outra situação? Compra de um veículo à vista no valor de 20 mil. Bem, pessoal, veículo. Esse veículo, ele está aumentando o ativo, porque é um bem, certo? Se é um bem e está registrado dentro do ativo e está aumentando o ativo, então, nesse caso aí do veículo, eu vou debitar ou vou creditar? Muito bem, escutei. Vou debitar, porque está aumentando o meu ativo. Porém, pessoal, esse veículo, ele vai vir aqui para o meu balanço no valor de 20 mil. Ele vai aparecer aqui. Só que esse veículo, ele foi à vista. Se foi à vista, sai o dinheiro do caixa. Então, eu tenho um caixa de 100 mil, só que eu paguei 20 mil. Pessoal, tirando o dinheiro do caixa,
O caixa nós sabemos que é uma conta do... Isso mesmo, ouvi, ativo. Ele é uma conta do ativo. Se está saindo dinheiro do caixa, diminuindo o meu caixa, nesse caso, eu vou debitar ou creditar? Ah, professora, vou voltar lá. Posso colar? Pode. Pessoal, está diminuindo o caixa. Caixa é ativo. Se está diminuindo o caixa, eu vou creditar. Então, nós vamos vir aqui no nosso lançamento e vou diminuir aí do ativo o valor de 20 mil. Então, professora, eu não vou ter mais 100 mil aqui? Não mesmo. Nós vamos ter agora 80 mil, porque saiu 20 mil do caixa. Então, vamos verificar se o nosso ativo está igual ao passivo mais o PL. Vamos ver. 80 mil do caixa, mais 15 mil de mercadoria, mais 20 mil aqui do veículo, eu vou ter exatamente os 115 mil. E aqui, 15 mais 100, 115 mil. Então, eu não movimentei nenhuma conta do meu passivo, porém, eu tive uma alteração aqui. Eu aumentei o meu ativo com a compra de um veículo e diminuí o meu caixa com o pagamento desse veículo. Agora, vamos para uma outra situação. Essa outra situação aí, pessoal. Pagamento. Imagine, olha só, pagamento de quem, gente? Do fornecedor. Então, ele está me dizendo que ele pagou uma parte desse valor aqui, dessa obrigação de 15 mil. E ele pagou quanto? 5 mil. Vamos lá. Pessoal, pagamento do fornecedor. Fornecedor é uma conta de onde, gente? Quero ouvir de vocês. Exatamente, passivo. Passivo, ele está pagando. Está aumentando ou diminuindo o passivo se ele está pagando? Isso, muito bem. Ouvi aqui. Está diminuindo. Pessoal, toda vez que eu vou diminuir o meu passivo, então eu tenho aqui dentro do meu, da minha conta fornecedores, 15 mil. Só que desses 15 mil, ele acabou de pagar agora quanto? 5 mil. No final, ele passa a ter um saldo de quanto aqui de fornecedores? 10 mil, exatamente. Então, eu não tenho mais 15 mil. Eu passo a ter uma obrigação aqui, ó, de 10 mil. Por quê? Porque nós acabamos de diminuir essa obrigação aí no valor de 5 mil. Agora, nós vamos fazer um outro lançamento, porque para cada lançamento de débito, então eu debitei 5 mil, é necessário eu creditar o quê? 5 mil. Então, caixa é uma conta do ativo. Pessoal, caixa, conta do ativo. Conta do ativo, ela está diminuindo, porque está saindo dinheiro do caixa. Quando diminuir as contas do ativo, eu vou debitar ou creditar? Isso mesmo, vou creditar os 5 mil aí, que saiu para pagamento. Então, nós tínhamos quanto no caixa aqui, ó? Nós tínhamos um saldo de 80 mil no caixa. Saiu 5 mil, agora ficou um saldo de quanto? Exatamente, 75. Não dá para você entender aí não, mas vamos lá. É isso mesmo, 75. Então, eu tenho aí 75 mais 15, 80, 90. 90 mais 20, eu passo a ter aqui quanto? Quanto? E no passivo, eu tenho 10 mais 100, eu passo a ter o quê? Isso mesmo, 110 no meu passivo. Seguindo aí, nós vamos agora encontrar, então, uma outra situação. Então, nós acabamos de verificar que o total do ativo é igual ao passivo mais o PL. Uma outra situação. Eu tenho aí, olha só, a compra do imobilizado no valor de 30 mil. Ele deu uma entrada à vista de 10 mil e o restante foi financiado. Pessoal, teve financiamento aqui. Então, imagine o seguinte, ele aqui teve aquisição aí de um imobilizado. Imobilizado é uma conta do ativo. Quando aumenta as contas do ativo, eu vou debitar ou creditar? Isso mesmo, eu vou debitar. No valor de quanto? O valor total ali, né, gente? Que é o valor do imobilizado aqui, ó, 30 mil. Só que esse valor, então, entrou aqui dentro do meu balanço patrimonial, os 30 mil de imobilizado. Porém, agora nós temos aí
que ele deu uma entrada de quanto? De 10 mil. Pessoal, esses 10 mil saiu de onde? Do caixa. Então, nós vamos aqui, ó, pegar a conta caixa. Nós tínhamos quanto de saldo? 75 mil. Tá aqui, ó, o saldo, tá aqui, ele aparece aqui. Então, o saldo da conta caixa. O caixa nós já aprendemos aí que é uma conta do ativo. E a conta do ativo, quando diminui, porque tá saindo quanto? Saindo 10 mil. Então, pessoal, olha só. Eu debitei 30 mil e tá saindo do caixa 10 mil creditando. Significa que tá faltando dinheiro aí, né? Pra conta fechar, porque para cada lançamento de débito, eu tenho que ter um ou mais de crédito no mesmo valor. Então, significa que eu tenho aqui, olha só, financiamento. E aí, o financiamento aqui vai ser o quê, pessoal? Os 20 mil que está o quê? Faltando. Eu vou creditar. Por que eu vou creditar? Porque financiamento é uma conta do passivo. E as contas do passivo, toda vez que ela aumenta, eu vou o quê? Creditar. Então, eu tenho um crédito de 20 mais um crédito de 10. Eu tenho 30 mil de crédito e 30 mil de débito. Tranquilo, pessoal? Vamos verificar, então, como ficou aqui no nosso balanço. Eu tinha 75. 75 menos os 10, eu passo a ter um saldo de quanto aqui? Exatamente 65 mil. Então, vamos fazer o cálculo aí. 65 mais 15. Isso. Mais 30, eu passo a ter um balanço patrimonial de quanto? De 130 mil. E aqui, financiamento, eu passo a ter aqui um financiamento no valor de 20 mil dentro do passivo. Então, 10 mil mais 20, 30 mil. Passivo mais o PL de 100 mil, eu passo a ter, então, um passivo mais PL no valor de 130 mil. Então, nós podemos ver aí que o ativo vai ser sempre igual ao passivo mais o PL. Então, pessoal, eu preciso sair da aula sabendo o quê, pessoal? Eu preciso sair da aula sabendo que a contabilidade é uma ciência e, por ser ciência, ela tem a sua própria convenção. E eu preciso saber também que toda vez que aumentar o meu ativo, eu vou debitar. Toda vez que diminuir o meu ativo, eu vou creditar. Toda vez que aumentar o meu passivo, eu credito. Diminuir o meu passivo, eu vou debitar. Lançamento contrário aí. E para as contas de receitas, eu vou creditar. E para as contas de despesa, eu vou debitar. Porém, receitas e despesas nós vamos tratar aí em um outro momento, porque é conta de resultado. Espero poder ter contribuído aí de alguma forma para o seu entendimento sobre debitar e creditar. Bem, pessoal, surgiu dúvida ainda, não conseguiu compreender com relação a como debitar e creditar? Aqui na descrição do vídeo tem um link do meu Instagram, também do meu Facebook. Você pode entrar em contato, mandar mensagem lá, que eu posso estar te auxiliando ali por meio de mensagem. Grande abraço aí a todos e até a próxima!